Olá, meus amigos, estamos juntos mais uma vez para o estudo da lição da Escola Sabatina. Uma alegria ter você aqui conosco mais uma vez. Neste trimestre, o último do ano, estamos estudando os temas do Evangelho de João e já estamos na primeira semana. Hoje é segunda-feira, dia 30 de setembro. E eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos e convide cada um deles para participar conosco aqui do estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje eu estou tendo a alegria de receber a Ellen mais uma vez aqui conosco. Oi, pastor. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui conosco mais uma vez. Vamos começar fazendo oração, Ellen? Vamos orar, meus queridos. Por favor, faça uma oração breve conosco. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por esse momento que nós temos de estudar a Tua Palavra por meio da lição da Escola Sabatina. Amém. Nós queremos, ó Pai, pedir a presença do Teu Santo Espírito para que nós possamos compreender qual é a boa e a vontade do Senhor para a nossa vida. Amém. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, obrigado, Ellen, pela oração. Olha, hoje, 30 de setembro, o segundo sinal na Galileia. Então, agora, lembrando, Ellen, que nesse trimestre nós não vamos fazer como no trimestre anterior, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até o final. Nós vamos pegar os temas impactantes, importantes do Evangelho de João, ó, já ia dizer Marcos, né? Passamos o trimestre todo falando do Evangelho de Marcos, agora do Evangelho de João. Então, são temas importantes. Nós já não estamos no primeiro capítulo. Ontem o estudo foi o capítulo 2 e hoje é o capítulo 4. Verdade. Tá certo? Deu um salto, né? Então, por quê? Lembrando o objetivo de João. Crer é o verbo. A palavra crer, o verbo crer, é a palavra que vai estar presente basicamente em todo o livro. E Jesus aqui fazendo mais um sinal, mais um milagre. E, coincidentemente, lá na mesma cidade, Caná da Galileia. Ok? O texto aqui, ó, é João capítulo 4, a partir do verso 46. O que diz aqui João 4, 46? Diz assim, ó, Jesus foi outra vez para Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhes que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. E informaram: ontem, à 13h, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez, depois de ir da Judéia para a Galileia. Então, essa é a história. Pastor, mas é assim, olhando para essa história, esse pedacinho, né? O homem, ele cria já? Será se a crença dele já existia ali? Ou não? Possivelmente aquele primeiro milagre tinha se espalhado. Certamente esse homem aqui já tinha ouvido falar de Jesus. Mas como era tudo muito novo ainda, é o primeiro, segundo milagre de Jesus, então, quem que é esse? Será que ele tem capacidade para curar o meu filho? O texto dá a entender que ele se aproxima de Jesus... Com o pé atrás? Exatamente, você usou a palavra. Um pé atrás, eu acho que pode, mas eu não tenho certeza. Sabe? Ele se aproxima. Tanto é que Jesus se dirige a ele, primeiramente parece ser uma resposta muito dura. Né? Olha, se vocês não virem acontecer sinais, vocês não vão crer, né? Sim. Parece que Jesus está direcionando essa fala para ele mesmo. Condicionando, né? Você ainda não crê em mim, né? Você ainda está duvidando do que eu posso fazer, né? Você precisa ver o milagre acontecer para você crer em mim, né? E aí ele entende, ixi, ele acertou na mosca. Eu ainda não estou muito certo, não. Vamos fazer o seguinte, já que você pode fazer alguma coisa, vem logo antes que meu filho morra. Aí Jesus diz assim, o seu filho vai viver.
parece ser uma promessa. Ó, seu filho vai viver. É uma frase assim no futuro, mas que mostra uma convicção de que vai acontecer. Jesus está dizendo, vai acontecer. Mas na mente dele, será que vai mesmo? Parece que ele sai dali, Ellen, esse oficial, não crendo que o milagre aconteceu. Ou creu? Não sei. Porque logo depois, o texto diz que os empregados vêm e falam, olha, fique tranquilo que seu filho já está bem. Ele não diz assim, eu sabia, eu tinha certeza, Jesus falou que ia acontecer. Não, vem cá, mas que horas foi que aconteceu mesmo esse negócio? Quando é que meu filho começou a se sentir melhor? Ah, foi ontem, 1h da tarde. 1h da tarde? Ah, então agora eu creio. Agora eu tenho certeza que foi Jesus. Foi bem na hora que Jesus falou que ele ia viver. Só depois que os servos informam a hora é que esse oficial crê. Pastor, mas assim, para crer em Jesus, precisava dos milagres? Então. Para saber que ele era o Messias? Então, os milagres que Jesus faz, o João vai deixar claro, tem essa intenção de fazer as pessoas acreditarem nele. Mas a gente parece que estamos na mesma condição do passado. Se a gente não ver o milagre... Olha, tá cheio de Tomé ainda, né? Com certeza. Tá cheio de Tomé por aí. Acredito se eu só ver. acredito se... A gente até usa a expressão, com esses olhos, né? Que a terra há de comer. Se eu não ver, se eu não presenciar, eu não vou crer. A fé não pode ser baseada em coisas que se vê. Até a Bíblia diz que é a certeza de fatos que não se veem. Exatamente. Né? Você precisa crer independente do sinal. Mas parece que aquela geração, aquela turma da época de Jesus, precisavam dos sinais. E é por isso que Jesus realiza tantos sinais e João se dedica muito tempo a descrever os sinais que Jesus realizou. Eu tenho uma outra pergunta, pastor. A questão de milagres, eu vou colocar até entre aspas, porque Satanás também, ele faz milagres, entre aspas, seria atos sobrenaturais. Como saber diferenciar, eu acho que essa pode ser uma dúvida até do pessoal, entre um milagre de Deus, veio dos altos dos céus, e um milagre ou um ato sobrenatural de Satanás. Como saber diferenciar esses dois pontos, que são muito parecidos, né? Essa é uma questão muito interessante, porque às vezes a gente fala em milagres, e milagres a gente direciona para coisa de Deus. Sim. Né? Até a gente diz assim, milagres não se explicam. Né? Mas acontece o seguinte, naquela época e ainda hoje, pessoas fazem milagres. Naquela época tinham pessoas que faziam milagres. Sim. Atos sobrenaturais. Mas nem todo ato sobrenatural é de Deus. Como você mesmo mencionou, pode ter pessoas hoje que são curadas, recebem, nossa, coisas extraordinárias, mas não procede de Deus. Sim. Então, o que a Bíblia diz? Você precisa provar se o Espírito que está por detrás disso é de Deus ou não. E nessa questão de provar, está lá em 1 João capítulo 4, verso 1 e 2, nessa questão de provar, Ellen, aí entra Mateus, que diz assim, é pelos seus frutos que você vai conhecer. Quem fez esse milagre? Quem que é? Quem é o autor dele? Quem que está por detrás dele? É uma pessoa que dá evidências, mostras de que ele é de Deus, que ele não está chamando a atenção para si mesmo, né? Tem mais, o milagre tem mais importância do que Deus, no caso. Então, é provando mesmo para saber se procede de Deus ou não. Entendi. Ok? Amigos, essa é a lição de hoje, o segundo sinal, o segundo milagre em Caná da Galileia. E amanhã a gente continua com os milagres relatados aqui no Evangelho de João. Obrigado, Ellen, pela companhia. Amém, muito obrigada, pastor. Obrigado a você por nos acompanhar, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.